paz e graça da parte daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou Gilberto e você está no canal Bíblia e Teologia, canal esse que tem como objetivo de proclamar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de Cristo para aqueles que mais necessitam. Desde já peço a sua força, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, para que esse canal cresça e leve a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. Desde já, vamos para a palavra do Senhor neste dia. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês neste dia se encontra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versos de 1 ao 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportar-te provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que, aos olhos humanos, era uma igreja que qualquer um, crente verdadeiro, crente ou cristão, que ame se dedicar à obra de Deus, que se entrega à obra de Deus. Também aqueles cristãos que têm um zelo profundo, radical pela doutrina certa, pela doutrina ortodoxa. Certamente, se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão que tem essas qualidades, aquele cristão que persevera, que luta, que tem paciência em meio às tribulações e não nega o nome do Senhor, certamente você adoraria ser participante dessa igreja. Haja vista que no passado essa igreja teve líderes de renome, como Paulo, como Timóteo e o próprio apóstolo João. Mas antes da gente falar sobre as qualidades dessa igreja, eu quero chamar a atenção para você como Cristo se apresenta a essa igreja. No versículo 1 ele diz: Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais ou candeeiros de ouro. Jesus se apresenta a essa igreja, o Jesus glorificado, Jesus ressurreto, se apresenta a essa igreja como aquele que não está distante da sua igreja, mas pelo contrário, é aquele que se apresenta como o Senhor da igreja, aquele que anda no meio da sua igreja, aquele que age no meio da sua igreja. Cristo é visto ou apresentado na palavra de Deus como o noivo, da noiva, que é a própria igreja. Ele também se descreve como aquele que sustenta as 7 estrelas na sua destra. Ou seja, Cristo não só sustenta os líderes, os pastores das igrejas, mas a própria igreja. Lá em João capítulo 10, no versículo 27 e 28 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eis a promessa de Cristo, mais uma vez repetida aqui. Ninguém pode arrebatar a sua igreja, as suas ovelhas, a sua noiva, que está bem segura na sua destra. Ou seja, Cristo se apresenta como aquele que confirma a sua promessa que não abandonaria o seu povo.
Antes, pelo contrário, que ele estaria com seu povo todos os dias até a consumação do século. Também Cristo confirma a sua promessa de que nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro poderá arrebatar da sua destra o seu povo. Tendo se apresentado a essa igreja, Cristo faz uma declaração consoladora para essa igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Nada foge da vista daquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que olha e conhece todas as coisas. E ele começa fazendo elogios a essa igreja. E que elogios são esses? Primeiro, ele reconhece que essa igreja é uma igreja trabalhadora, uma igreja que se dedica à obra do Senhor. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora são como a igreja de Éfeso, uma igreja que não tinha medo de trabalhar, uma igreja, como eu posso dizer, que não tinha receio de colocar a mão na massa. A palavra aqui, labor, no grego, ela significa uma igreja ou um trabalho que vai ao extremo até a exaustão. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela não tinha medo do trabalho, ela tinha prazer, alegria de gastar e se deixar gastar em prol do avanço da obra de Deus. Essa igreja também, ela era uma igreja que era radicalmente intolerante contra os falsos mestres, aqueles que adentravam as igrejas para ensinar falsas doutrinas, como a gente vê aqui. Ele diz: e não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. É uma igreja que tinha um discernimento doutrinário, eles zelavam pela doutrina pura do Evangelho. Então, quando esses falsos mestres se apresentavam a essa igreja, eles colocavam esses falsos mestres à prova. E como? Através das Sagradas Escrituras. Eles eram semelhantes como os crentes de Bereia, que quando Paulo pregava, aqueles crentes, aqueles cristãos olhavam para as Sagradas Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo. E era assim que essa igreja fazia. Essa igreja também, além de ser uma igreja trabalhadora na obra do Senhor, além de ser uma igreja que zelava pela doutrina ortodoxa, era uma igreja também que suportava com paciência a tribulação. A gente sabe aqui no contexto da igreja, no contexto do Apocalipse, a igreja estava passando por grande perseguição. E a igreja de Éfeso, em meio a essa tribulação, em meio à perseguição do Império Romano, ela não negou o nome do Senhor. A Bíblia nos diz aqui: e tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixar-te esmorecer. Nós temos muito que aprender com a igreja de Éfeso, no trabalho, na obra do Senhor, no zelo pela doutrina correta, ortodoxa, evangélica, e também pela perseverança em meio à tribulação. Outro elogio a essa igreja se encontra no versículo 6, que diz: e tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Essa igreja se junta a Cristo contra as obras dos nicolaítas. E quem eram esses homens? Os nicolaítas são aqueles que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, são os libertinos, aqueles que transtornavam a graça de Deus em libertinagem. Eles tentavam unir o cristianismo com a cultura pagã. Eles traziam um tipo de liberalismo para dentro da igreja. E aquilo ali era horrendo aos olhos de Cristo e aos olhos dessa igreja. Qualquer crente, qualquer cristão que ame se dedicar à obra do Senhor, qualquer cristão que tem um zelo profundo pela palavra de Deus, qualquer cristão que é intolerante contra os ensinos que tentam deturpar a graça de Deus, certamente gostariam de ser participantes dessa igreja, gostariam de congregar nessa igreja, mas só que tinha algo que fazia essa igreja entristecer o coração do Senhor, algo que aos olhos dos homens poderia estar oculto, mas aos olhos daquele que vê todas as coisas não. Jesus, no versículo 4, faz uma acusação muito séria, que somente ele poderia prescrutar, somente ele poderia ver, porque estava entranhado no íntimo da alma daquela igreja. Ele diz: tenho, porém, contra ti
que abandonaste o teu primeiro amor? Aquela igreja que aos olhos dos homens era uma igreja ortodoxa, uma igreja batalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja que se dedicava na obra do Senhor, tinha perdido no caminho algo essencial para a sua igreja, que era o amor a Cristo. Aquela igreja, num determinado momento da sua caminhada, perdeu o fervor. Eu posso dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, mas aquela paixão, aquele fervor, aquele zelo pelo Senhor da igreja. Aquela igreja que se dedicava na obra do Senhor, aquela igreja que aos olhos dos homens poderia ser uma igreja exemplar, mas para Jesus ela tinha abandonado, ela tinha perdido o amor, o fervor por Cristo. E aqui a gente aprende que uma igreja dedicada à obra do Senhor, uma igreja que não tem medo de trabalhar em prol da obra do Senhor, mas que não tem amor, é somente ativismo. Uma igreja ortodoxa, uma igreja que zela pela doutrina, pela teologia sadia, sem amor, é uma teologia árida. Nós aprendemos com os puritanos que o cristão verdadeiro ele tem que ter uma mente iluminada pela teologia, pela doutrina, pela palavra do Senhor, mas ela também tem que ter o coração ardente de fervor, de zelo e de amor pelo Senhor. Iluminação na mente e um coração aquecido certamente alegrará o coração do Senhor. E para uma igreja que havia abandonado o primeiro amor, o Senhor traz o remédio, o Senhor traz a solução. No versículo 5, o Senhor traz 3 passos que podem trazer a restauração para aquela igreja, a restauração do amor perdido. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Jesus diz, lembra-te, recorda, traz à memória aonde foi que tu tropeçaste, aonde foi que você abandonou o primeiro amor, o que levou você a apostatar dessa atitude, desse sentimento tão importante para a igreja, que é o amor pelo Senhor, a prioridade pelo Senhor. Segundo, arrepende-te. Se arrepender não é ter remorso, não é somente se entristecer pelo pecado, pelo erro, pelo aquilo que me levou a abandonar o primeiro amor. Pelo contrário, arrepende-te é mudança, é transformação, é o abandono daquilo que me fez largar o primeiro amor e voltar novamente. É chorar, é se entristecer, mas é mudar também. E por fim, ele diz, volta às primeiras obras. Que primeiras obras são essas? As primeiras obras que eram motivadas pelo verdadeiro amor a Cristo. Quando amamos a Cristo, quando a motivação correta para eu trabalhar na obra do Senhor, para eu defender a verdadeira doutrina, é o amor a Cristo. Essas são as primeiras obras. Essa igreja havia abandonado o princípio e o coração da lei, que é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. O Senhor diz, arrepende-te. Quantos e quantos estão me escutando agora, que estão embutidos aqui nessas palavras para a igreja de Éfeso? São pessoas que trabalham, que labutam até o extremo na obra do Senhor, aqueles que têm um conhecimento teológico grande, sabem as doutrinas de cor, justificação, santificação, expiação, sabe de cor tudo isso, tem um conhecimento teológico profundo, todavia são conhecimentos áridos, não produzem um verdadeiro fervor. O Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando eu olho essa promessa solene, bendita a essa igreja, eu me lembro quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, quando Adão e Eva foram privados da árvore da vida. A Bíblia nos diz no capítulo 3 que o Senhor colocou querubins à porta do paraíso e uma espada flamejante, e Adão e Eva foram privados. Aquela espada proibiu, aquela espada impediu dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de tocarem na árvore da vida. Mas havia uma promessa, a promessa que o descendente da mulher traria redenção, restauração, e aquela espada
que poderia ferir e matar Adão e Eva, feriu o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado naquela cruz horrenda, aquela cruz que era para mim e para você, a espada da lei, a espada do juízo, a espada que puniria o nosso pecado, puniu em Cristo Jesus. E hoje, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que nasceram de novo, que foram justificados, regenerados, selados com o Espírito Santo e vivem novidade de vida, têm livre acesso a Cristo. E essa promessa se cumprirá de uma maneira plena e completa quando Cristo voltar. Quem é você que está me escutando? Quem sabe você na caminhada perdeu o primeiro amor. Não há mais aquele fervor, aquele zelo. Não há mais aquele desejo de ter aqueles momentos a sós com Cristo, de orar a Cristo, falar com Cristo, abrir o seu coração a Cristo. Quem sabe você que se dedica à obra de Deus, que estuda teologia, que conhece profundamente a Bíblia, mas tudo isso só ilumina a mente, não aquece o coração. Mas louvado seja o nome do Senhor que lhe deixa a promessa, ao vencedor. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, que foi justificado, é um vencedor. A Bíblia nos diz no capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe. Que você se lembre da exortação de Cristo para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Que possamos fazer uma autoanálise. Que possamos olhar para nós mesmos, analisar a nossa caminhada e ver o que nos motiva na obra do Senhor, no estudo da palavra do Senhor, na nossa perseverança. Será que é o amor ou será que é outra motivação? Será que temos abandonado o primeiro amor? Que o Senhor aqueça o nosso coração, que você tenha uma semana abençoada. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de acionar o sininho para que quando formos postar outros vídeos, você seja acionado. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.